Bom, pessoal amado, vamos dar continuidade aos nossos estudos do Evangelho hoje, mais uma terça-feira que a gente se reúne aqui. E hoje a gente encerra o capítulo 15 com fora da igreja não há salvação, fora da verdade não há salvação, e o arremate de São Paulo dizendo que fora da caridade não há salvação. Vamos ver o que diverge esses três pontos aí. Então, eu vou fazer a abertura, Carolzinha nos vai fazer a gentileza de ler, e aí a gente comenta um pouquinho. Então, vamos acalmando o nosso pensamento, prestando atenção nos batimentos cardíacos do nosso corpo, elevando o nosso pensamento ao Cristo, dizendo: Irmão Jesus, é em teu nome que nós nos reunimos hoje, para dar continuidade aos estudos das lições do Evangelho, para aprimorar a nossa evolução e a nossa condição humana. Agradecendo a todos os espíritos que comparecem à nossa reunião, vamos iniciar com a oração que o Pai nos deixou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória hoje e sempre. Que assim seja. Pronto, Carolzinha, está com você. Então, vamos lá, pessoal, capítulo 15. Fora da igreja não há salvação, fora da verdade não há salvação. Enquanto a máxima, fora da caridade não há salvação, se apoia sobre um princípio universal e abre a todos os filhos de Deus acesso à felicidade suprema, o dogma, fora da igreja não há salvação, se apoia não sobre a fé fundamental em Deus e na imortalidade da alma, fé comum a todas as religiões, mas sobre a fé especial em dogmas particulares. É exclusivo e absoluto, em lugar de unir os filhos de Deus, divide-os. Em lugar de os excitar ao amor de seus irmãos, alimenta e sanciona a irritação entre os sectários dos diferentes cultos que se consideram reciprocamente mal-malditos na eternidade. Fossem eles parentes ou amigos nesse mundo, desconhecendo a grande lei de igualdade diante do túmulo, separa-os até no campo do repouso. A máxima, fora da caridade não há salvação, é a consagração do princípio da igualdade diante de Deus e da liberdade de consciência. Com essa máxima por regra, todos os homens são irmãos, e qualquer que seja a sua maneira de adorar a Deus, eles se estendem as mãos e oram uns pelos outros. Com o dogma, fora da igreja não há salvação, eles se lançam anátema, perseguem-se e vivem em inimizade. O pai não ora pelo filho, nem o filho pelo pai, nem um amigo pelo amigo, desde que se julguem reciprocamente condenados para sempre. Esse dogma, pois, é essencialmente contrário aos ensinamentos do Cristo e à lei evangélica. Fora da verdade não há salvação seria o equivalente de fora da igreja não há salvação, e também exclusivista, porque não há uma só seita que não pretenda ter o privilégio da verdade. Qual é o homem que pode se gabar de possuí-la inteiramente, quando o círculo dos conhecimentos aumenta sem cessar e as ideias se retificam a cada dia? A verdade absoluta não pertence senão aos espíritos de ordem mais elevada e à humanidade terrestre. Só um instante, tem alguém no microfone, vou repetir. A verdade absoluta não pertence senão aos espíritos de ordem mais elevada, e a humanidade terrestre não poderia pretendê-la, porque não lhe é dado tudo saber. Ela não pode aspirar senão a uma verdade relativa e proporcional ao seu adiantamento.
Se Deus houvesse feito da posse da verdade absoluta a condição expressa da felicidade futura, isso seria uma sentença de proscrição geral, enquanto que a caridade, mesmo na sua acepção mais ampla, pode ser praticada por todos. O Espiritismo, de acordo com o Evangelho, admitindo que a salvação independe da crença, conquanto que se observe a lei de Deus, não diz: fora do Espiritismo não há salvação. E como não pretende ensinar ainda toda a verdade, também não diz: fora da verdade não há salvação. Máxima que dividiria em lugar de unir e perpetuaria o antagonismo. E agora as instruções dos espíritos. Fora da caridade não há salvação. Meus filhos, na máxima, fora da caridade não há salvação, estão contidos os destinos dos homens na terra e no céu. Na terra, porque à sombra desse estandarte, eles viverão em paz. No céu, porque aqueles que a tiverem praticado encontrarão graça diante do Senhor. Essa divisa é a luz celeste, a coluna luminosa que guia o homem no deserto da vida para conduzi-lo à terra prometida, e brilha no céu como uma auréola santa na fonte dos eleitos. E na terra está gravada no coração daqueles a quem Jesus dirá: passai à direita, vós, os benditos de meu Pai. Vós os reconhecereis pelo perfume de caridade que espargem ao seu redor. Nada exprime melhor o pensamento de Jesus, nada resume melhor os deveres do homem do que essa máxima de ordem divina. O Espiritismo não podia provar melhor a sua origem do que dando-a por regra, porque ela é o reflexo do mais puro cristianismo. Com tal guia, o homem não se perderá jamais. Aplicai-vos, pois, meus amigos, em compreender-lhe o sentido profundo e as consequências em procurar por vós mesmos todas as suas aplicações. Submetei todas as vossas ações ao controle da caridade, e vossa consciência vos responderá. Não somente ela vos evitará de fazer o mal, mas vos levará a fazer o bem, porque não basta uma virtude negativa. É preciso uma virtude ativa para fazer o bem. É preciso sempre a ação da vontade para não fazer o mal, basta, frequentemente, a inércia e a negligência. Meus amigos, agradecei a Deus que vos permitiu pudesseis gozar da luz do Espiritismo, não porque só aqueles que a possuem podem ser salvos, mas porque, ajudando-vos a melhor compreender os ensinamentos do Cristo, ela vos faz melhores cristãos. Fazei, pois, que em vos vendo, possa-se dizer que o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão são uma só e a mesma coisa, porque todos aqueles que praticam a caridade são os discípulos de Jesus, qualquer seja o culto a que pertençam. Muito bem. Obrigado, Carol. Então, uns dizem que fora da igreja não há salvação, outros dizem que fora da verdade não há salvação. Em primeiro lugar, se eu for buscar no templo onde eu professo a minha fé, seja ele qual for, se eu for buscar paz, ambiente para meditar, para orar, para comungar com aqueles que dividem a minha fé, tudo bom, tranquilo. Agora, se eu for buscar nesses lugares Deus, nós temos um problema. Porque na própria Bíblia está escrito que Deus não habita templos construídos pelas mãos humanas. Oxe, está lá. Não sou eu que estou falando. Está escrito lá. Paulo disse em Atos 17, 24 e 25. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor do céu e da terra. E não habita em templos feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos humanas, como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. Se não bastasse, em Estevão, em Atos 17, 48 e 50, está lá: o Altíssimo, porém, não habita em templos feitos
por mãos humanas. Então, eu não posso buscar Deus em templos feitos por mãos humanas, seja ele qual for. Eu posso buscar ambiente para me aproximar de Deus. Aí tudo bem. Quando eu digo que fora da igreja não há salvação, a que igreja que eu estou me referindo? Cada um vai dizer que é a sua. O católico vai dizer que é a igreja católica, o protestante vai dizer que é a igreja protestante, o neopentecostal vai dizer que é a igreja neopentecostal. Mas quando eu digo isso, eu crio um, uma segregação da salvação. Eu estou criando um grupo que, independentemente da conduta, se fizer parte a esse segmento religioso, tem salvação, está salvo, tranquilo, paz, amor, é nós nas fritas, está tudo bem. Independentemente da sua conduta, do seu caráter, se você fizer parte desta igreja, XYZ, você está salvo. Não me parece que esse seja o pensamento do meu Deus. Quando eu digo que fora da verdade não há salvação, é a mesma coisa. Porque eu segrego aqueles que conhecem ou não a verdade. E eu pergunto, o que é a verdade? Quem conhece? Quem é o dono da verdade? O físico Bohr dizia que a raiz de todos os males é você entender que só há uma verdade e que você é o detentor dessa verdade. Essa é a raiz de todos os males. Então, se ninguém é o detentor da verdade suprema, da verdade verdadeira, que verdade que eu sigo? E se para ter salvação eu preciso ser seguidor de uma igreja, um culto religioso, com dogmas, crenças e uma planilha, não me parece que seria esse o pensamento do Deus onipresente, que está em todo lugar, e que é equinânime. Ele trata todo mundo igual. E aí, na questão da verdade, tem a frase que define a verdade. Ele diz aqui: a verdade absoluta só é acessível aos espíritos de mais elevada categoria. Ou seja, só a mim. A vocês não. Porque eu sou elevada categoria, a vocês não. Mentira! Tô brincando. Sério agora. A verdade absoluta só é acessível aos espíritos da mais alta categoria. E a humanidade terrena não pode pretendê-la, pois que não é lhe dado saber tudo. Eis que só pode aspirar a uma verdade relativa, proporcional ao seu entendimento. Quando esse velho tonto aqui fala para vocês que cada um tem que ter a sua verdade, cada um tem que formular a sua verdade independentemente dos outros, é isso que eu estou falando. Cada um de nós está num grau evolutivo diferente. Então, nós só podemos aspirar a uma verdade relativa, proporcional ao nosso adiantamento. Então, a verdade do Fernando não vai ser igual à verdade da Alice, nem da Darcy, nem da Carol, nem da Fabiola. Ah, porque o Fernando é mais adiantado? Não, porque elas podem ser mais adiantadas que eu. Então, eu tenho que ir construindo a minha verdade de acordo com como eu vou adquirindo o meu conhecimento. Há um tempo atrás, minha verdade era o olho por olho, dente por dente. Me machucou, vou machucar também. Hoje, a minha verdade se reformou, porque eu evoluí.
E eu vejo que não adianta entrar nesse ciclo infindável de eu me machuco, você te machuca. Alguém tem que ceder. E quem tem que ceder é sempre o mais forte, o maior. E dizer, ó, cara, chega, vamos parar com isso daí, senão isso aí não vai ter fim nunca. Então, se eu não acredito que na igreja, porque onde Deus não habita templos construídos por mãos humanas, está na Bíblia. E nem a verdade suprema, porque ninguém sabe, é o caminho para Deus, para a salvação, vem São Paulo e me dá a máxima. Fora da caridade não há salvação. Ele excluiu alguém. Ele disse que só quem pode fazer caridade é o espírita. Não. Ele falou: seja você da religião que for, faça você o que quiser da sua vida. Você só se salva se estiver agindo dentro dos princípios da caridade. Pronto. Quer ser evangélico, vá ser, quer ser católico, vá ser, mas seja caridoso. Ah, então a verdade está com os espíritas. De jeito nenhum. São Paulo é santo. Ninguém é dono da verdade. Ninguém. Ninguém. A verdade absoluta nós vamos saber quando nós somos espíritos de alta evolução. Por enquanto, a gente sabe a verdade que nos é proporcionada através do nosso conhecimento e da nosso adiantamento. É só isso que precisa. E o mais curioso é que quando São Paulo fala fora da caridade não há salvação, e aí você pensa, que tipo de salvação é essa? Porque eu falava, eu preciso de salvação, eu preciso de evolução. E um dia eu até cheguei a comentar isso com um mentor meu, em desdobramento, eu disse, essa máxima do espiritismo fora da verdade, fora da caridade não há salvação. Eu não preciso de salvação, eu preciso evoluir. Ele falou, pois é, se você não evoluir, você não se salva. Eu falei, e não me salvo do quê? Ele falou, de si mesmo, dos teus vícios morais e físicos, dos teus erros. Se você não evolui, você não se salva de si mesmo, não se salva de reencarnar nos planetas como a Terra, não se salva dessa vida de provas e expiações. Então, eu acabei me convencendo que fora da caridade realmente não há salvação. Embora ainda entenda que a evolução vem primeiro. Mas. Então, assim, todo mundo quer um pedacinho do glamour, da projeção, né? A igreja X salva, a igreja Y salva, só na igreja salva. E quando a gente fala em caridade, a gente não diminui, a gente não restringe, a gente não aponta uma ou outra. A gente atribui evolução a quem quiser, seja quem for. Basta que siga os princípios da caridade, como diz São Paulo. É isso, meus queridos. Nós já vamos para os nossos comentários e para discussões em geral. Agora nós vamos encerrar e depois a gente volta para a nossa discussão geral. Tá dando um tilt aqui que eu estou recebendo canalização, mas tá bom. Então vamos todos acalmando o nosso coração de novo, elevando o nosso pensamento ao Cristo, dizendo para ele: Irmão Jesus, foi em teu nome que nós nos reunimos hoje.
agradecendo a todos os irmãos do plano espiritual que aqui comparecem, aos nossos mentores, nós agradecemos e pedimos que continuem na árdua tarefa de nos instruir, nos orientar, nos intuir, nos proteger, nos direcionar. Aos nossos espíritos maiores, os espíritos de luz, nós agradecemos pelo tempo, pela atenção, pedindo que fluidifiquem a água, para que ao bebermos nos livremos dos nossos males físicos e espirituais, e nos concedendo a bênção divina do passe. Nessa troca divina de energia, onde cada componente dessa reunião visualiza à sua frente um ser de luz, que emite para o topo da sua cabeça uma luz branca perolada. E essa luz tem uma força intensa, chega a dar calor no corpo quando ela vai penetrando no nosso corpo. Ela vai empurrando toda a energia do nosso corpo para os pés, dos pés para a terra, e ela domina o nosso corpo de forma que nós nos vemos como ser de luz à nossa frente. E essa energia vai envolvendo todos os órgãos do nosso corpo, rejuvenescendo, restabelecendo função, recuperando os órgãos. E de tão forte essa energia passa a irradiar, a atingir nossos parentes, nossos pets, nossa casa, nosso local de trabalho, nosso carro, nossos amigos, nossos inimigos, todos aqueles que necessitam dessa força magnética no planeta Terra, encarnados ou desencarnados, homens ou animais. E essa força vai se expandindo e transpõe os limites do globo terrestre, refletindo em todo o universo. E nesse momento de brilho intenso, Senhor, nós te dizemos, Pai, obrigado por tudo que temos, pelo que tivemos e pelo que ainda teremos. Pedimos a intercessão dos espíritos amigos, orientadores, com atenção especial em nossos irmãos Giovanni Piso, Santina Masucci e Gilvante Rocha, Giovanni Piso, Santina Masucci e Gilvivante Rocha. Que eles sejam orientados, acalmados, direcionados, instruídos, e que lhes seja dado a oportunidade da melhor decisão para suas próprias vidas. Senhor Deus, em tuas mãos entregamos os nossos corpos, os nossos espíritos, nossa saúde e nosso futuro. Pai, ilumina o nosso caminho e nos conduz por ele. Faz de nós o instrumento da tua palavra. Que assim seja, graças a Deus. Muito bom.